Bom dia, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa live de domingo pela conta do Instagram do Centro Espírita Nosso Lar. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite dos amigos do Nosso Lar, convite que a Sueli sempre me faz. Gratidão, minha amiga, pela oportunidade, e a todos os amigos do Centro Espírita Nosso Lar. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. E hoje nós vamos fazer uma live para falar sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4 do Evangelho. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é o item 24, que é uma instrução dos Espíritos. Como a gente sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo, as primeiras mensagens são de Kardec e as mensagens finais de cada capítulo são psicografadas, mensagens de Espíritos psicografados, instruções dos Espíritos. Gratidão, minha amiga. Instruções dos Espíritos e a mensagem do Espírito São Luís. E aí, limites da encarnação, a gente vai entender essa mensagem na manhã de hoje. Mas antes da gente começar, eu vou fazer uma leitura de uma mensagem bem curtinha de Emmanuel e na sequência uma prece para que a gente possa se harmonizar. E Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nos diz assim: cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por este motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, um perdão de Deus. Uma mensagem belíssima de Emmanuel para que nós possamos refletir na importância da encarnação e de estarmos aqui encarnados mais uma vez. E nesse momento eu gostaria de convidar a todos, aqueles que assim se sentirem à vontade, para fechar os olhos, não como um ritual, mas só para que nós possamos nos conectar ao Mestre Jesus e aos benfeitores amigos que estão sempre conosco, nos acompanhando na nossa caminhada aqui na Terra. E agradecer imensamente o amparo, o auxílio que temos recebido, todos os conselhos, as intuições, todos os sinais, mesmo quando não percebemos. Agradecemos imensamente a força e a coragem que tem nos dado, principalmente nos momentos de maior dificuldade, quando não conseguimos encontrar uma solução, um caminho a seguir. Agradecemos a misericórdia profunda, o amor incondicional, e por sempre acreditarem na nossa capacidade de renovação e transformação. E pedimos auxílio nessa manhã de hoje. Estejam aqui conosco para que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, aos ensinamentos divinos que iremos receber. Nos auxiliem para que possamos internalizar esses ensinamentos através da reflexão, da análise, da meditação, colocar no nosso íntimo, em nosso benefício e em benefício de todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Permaneçam sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, porque precisamos muito desse auxílio, desse amor. E nesse momento pedimos a permissão para dar por iniciada essa atividade de amor de hoje. Que assim seja. Então, depois de nós termos feito a leitura da mensagem e a prece, nós vamos falar sobre limites da encarnação. É muito interessante essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que faz com que a gente reflita. Porque a gente se pergunta, por quanto tempo ainda vou precisar encarnar, reencarnar, retornar na carne? E a espiritualidade mostra pra gente, não só nessa mensagem, mas durante toda a codificação, que é individual. Vai depender de cada um de nós. A quantidade de encarnações que nós teremos. Por quê? Porque vai chegar um ponto que nós não precisaremos mais reencarnar, especialmente da forma como nós conhecemos a encarnação, que está mais atrelada aos mundos inferiores, como a espiritualidade explica. Por quê? Essa encarnação, como nós conhecemos aqui, de provas e expiações, está atrelada ao planeta em que nós vivemos. Então, nós retornamos para ser provados ou para expiar. Mas nem toda encarnação em planeta, toda encarnação é assim. Nos planetas mais evoluídos, ela é diferente da nossa. Então, a encarnação como nós conhecemos, como diz a espiritualidade, ela está muito circunscrita ao nosso planeta, porque ainda é um planeta
de segunda escala, digamos assim, só está acima dos planetas primitivos, e aqui o mal ainda predomina. Por isso que as encarnações são de provas e de expiações e muitas vezes dolorosas, mas vai chegar um ponto em que essas encarnações não serão assim, serão de aprendizado, porque nós, enquanto espíritos imortais, já teremos mais consciência e aí retornaremos para aprender mais e mais conscientes e, expandindo nossa consciência, nos iluminar. Mas a encarnação, como nós conhecemos, ela está atrelada, como diz a espiritualidade mais uma vez, ao planeta em que nós vivemos. Então nós não precisamos nos angustiar nesse sentido, porque à medida que nós formos nos depurando, que nós formos evoluindo, as encarnações vão se tornando cada vez menos dolorosas. E isso é muito importante para nós. Mas outra informação que a espiritualidade traz, isso é algo individual. Vai depender de cada um de nós, vai depender do movimento que nós façamos internamente, dessas mudanças interiores que nós vamos produzindo na nossa mente, no nosso espírito, do espírito que nós somos, na forma como nós pensamos, sentimos, falamos e agimos. Isso é o que vai definir. Então, dependendo do planeta, nós temos um determinado corpo físico. Dependendo da conjuntura do planeta, nós temos um determinado perispírito, que está sempre relacionado à qualidade e aos elementos daquele planeta. Então, imaginemos, nós estamos num planeta de provas e expiações. O nosso corpo físico, a qualidade dele, os elementos que formam esse corpo físico, que formam o nosso perispírito, estão relacionados com a qualidade e com os elementos do nosso planeta, que ainda é um planeta de sofrimento. Então, a gente consegue perceber que, dependendo do planeta, e isso é uma informação que a gente já sabe da espiritualidade, o nosso corpo físico vai ser mais fluídico, vai ser mais desmaterializado, como a espiritualidade fala, como também o nosso perispírito. Então, o nosso corpo físico vai se desmaterializando à medida que nós vamos evoluindo e vamos encarnando em planetas diferentes, e o nosso perispírito também. Ao ponto da espiritualidade falar que, quanto mais nós vamos nos depurando, o nosso corpo físico se desmaterializa tanto que se confunde com o perispírito. Então não tem mais essa diferença tão grande entre o corpo físico e o perispírito. Se tornam praticamente um só. De tão fluídico que o nosso corpo físico fica. Só que aqui o que é interessante, não é só porque nós estaremos num outro planeta. Não é só por conta disso, mas especialmente por nós mesmos. Porque qual é a outra informação que a espiritualidade nos dá? Que mesmo aqui, num planeta de provas e expiações, nós já poderemos ter um corpo físico e um perispírito mais fluídico, menos materializado, dependendo da forma como eu penso, sinto, falo e ajo. Então nós não temos perispíritos iguais. Claro que a conjuntura dele, os elementos constitutivos do perispírito, de todos nós que estamos aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, ele é o mesmo. Porque senão nós não estaremos aqui. A gente precisa ter uma roupa, digamos assim, com os mesmos elementos do planeta em que a gente vive. Mas mesmo assim a gente recebe essa informação da espiritualidade, mesmo os elementos sendo os mesmos que formam os perispíritos, eles podem ser diferentes na vibração. Diferentes porque vai depender de cada um de nós. A forma como eu vibro vai modificar o meu perispírito. A forma como eu vibro modifica o meu corpo físico, e a gente recebe essa informação. Então, mesmo antes de eu partir para uma outra encarnação num planeta mais evoluído, desde já eu posso ir me depurando, e esse é o exercício que a espiritualidade pede para cada um de nós, para que através do autoconhecimento nós retornando para nós mesmos internamente, nos percebendo, nos conhecendo, identificando os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, possamos nos evangelizar. Evangelizar a nossa mente, especialmente, educando os nossos pensamentos. Por quê? Por quê, Ju? Porque a espiritualidade vem mostrar pra gente que, como eu penso, a forma de pensar, a minha mente afeta o meu perispírito. Como disse Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro belíssimo que nós conhecemos. No final do livro, o que Leon Denis diz para nós? O pensamento molda o nosso perispírito. E o nosso perispírito é a forma, digamos assim, do corpo físico.
como tem a forma do bolo, tem a massa do bolo. Ele pode ser retangular, ele pode ser redondo, ele pode ter um furinho no meio, não é? Como o bolo de goma que a gente gosta tanto. A massa do bolo é o corpo físico e a forma é o perispírito. A forma vai depender da forma como eu penso. Então, o meu pensamento molda o meu perispírito e, consequentemente, o meu corpo físico. Então, o meu perispírito e o meu corpo físico, a qualidade deles vai sempre depender da forma como a gente pensa, como a forma como eu sinto, penso e sinto. A minha vibração. Então, independe também do planeta. Porque muitas vezes a gente acha que está atrelado à imperfeição do nosso planeta, e não é verdade. Nós temos condições de aqui já ascender ao ponto da espiritualidade falar que mesmo num planeta de provas e expiações, eu já posso internamente estar rumando para a regeneração. Porque essa não é a ideia. Não é a transição planetária. Porque quando nós falamos de transição planetária, imediatamente a gente já pensa naquela ideia de transição do próprio planeta Terra. Então o planeta está em transição planetária, saindo de provas e expiações para ir para a regeneração. Mas a transição planetária, a espiritualidade vem mostrar, ela sempre vai acontecer de dentro para fora. É algo interno, individual nosso. Então mesmo nós no planeta de provas e expiações já podemos buscar a regeneração. Buscar estarmos na vibração de um planeta de regeneração. Então, é essa análise mais interna do que externa que deve chamar a nossa atenção. Então, como que a gente começa já a fazer essa transição internamente? Essa é a ideia primordial. Porque a gente precisa pensar nesse sentido. O planeta, ele vai evoluir independente de nós. Por que independente de nós? Porque a espiritualidade mostra que nós não teremos a mesma vibração para permanecer nele. Então, mesmo que eu não esteja apta para ficar no planeta, ele evolui e eu fico para trás. Então, não é uma questão só de não ser convidada. A espiritualidade fala dessa forma, que nós seremos convidados a seguir ou não, mas é uma questão de vibração, como a gente acabou de falar. Eu só consigo ficar nesse planeta de provas e expiações porque o meu perispírito e o meu corpo físico têm os mesmos elementos desse planeta. A partir do momento que esse planeta evolui, eu não estou na mesma vibração que ele. O meu perispírito não tem as mesmas qualidades que ele, porque ainda estou em provas e expiações. Então eu vou ser, nesse sentido, convidada a me retirar e vou para um planeta que é um planeta compatível comigo. Então é uma questão de vibratória nossa, é uma questão minha de vibração, é como a minha vibração está, é como a qualidade do meu perispírito está, do meu corpo físico. Então a minha vibração é uma compatível com o planeta que eu estou vibrando, não tenho mais condições de ficar aqui. Então o que acontece? Muitos espíritos são retirados e levados para outros planetas, planetas primitivos ou também de provas e expiações, porque esse planeta está se tornando um planeta de regeneração. Então é uma questão íntima, é uma questão interior. Então essa questão de ser convidado ou não é uma coisa que depende exclusivamente de nós. Nós que devemos estar aptos para permanecer nesse planeta que está em transformação, em transição para mundo de regeneração. E a gente sabe que um planeta de regeneração não é um planeta de espíritos perfeitos. É um planeta que é transitório, ou seja, eu já me percebo. E a espiritualidade fala, em um planeta de provas e expiações ainda existe o mal menor, mas o espírito reconhece o mal que está em si mesmo. Então, no planeta de provas e expiações como o nosso, o mal ainda predomina e nós estamos na ignorância. No planeta de regeneração, nós ainda não teremos atingido a perfeição, mas teremos consciência disso. Ter consciência de que nós temos imperfeições, ter consciência de nós mesmos, daquilo que pensamos, sentimos, falamos e fazemos, ter consciência disso já é algo extraordinário. Reconhecimento e a primeira virtude que Jesus pede que nós desenvolvamos, que é a humildade, a percepção de mim mesma, identificando as qualidades que eu possuo, que são virtudes a desenvolver, semelhança do Pai e imperfeições.
E eu olho para mim, reconheço tudo isso, me aceito, me acolho sem ser conivente com o equívoco, sem ser conivente com a imperfeição e faço esforços para me transformar e me melhorar. Regeneração. Então os espíritos que estarão num planeta de regeneração, eles se observam, eles se percebem, eles se conhecem profundamente e não permitem que esse mal que ainda está neles os domine e perturbe a si e o próximo. Isso que é interessante, porque o mal ainda em algum momento estará em nós, porque em momento nenhum a espiritualidade fala, por exemplo, que um planeta de regeneração não terá mais o mal, mas que nós teremos domínio maior sobre ele. O que acontece conosco no planeta Terra? O mal está em mim e eu nem conheço o mal, nem identifico que ele está em mim, por isso não tenho domínio sobre ele. Porque a ideia é conviver. Nós não vamos tirar as nossas imperfeições, até porque esse movimento é contraproducente, a espiritualidade mostra. À medida que eu quero retirar de mim as minhas imperfeições, eu já estou me desamando. E sempre todas as nossas ações, elas precisam estar cheias, envolvidas pelo amor. O movimento amoroso é eu percebo, reconheço, identifico, mas eu não permito que esse mal extravase para me perturbar e perturbar algum irmão. Como diz a espiritualidade, que nós não permitamos que as nossas imperfeições perturbem o nosso próximo. Ou seja, elas ainda existem? Existem, mas eu estou vigiando, vigilante, com o olhar, observando constantemente as minhas imperfeições. Percebo e não deixo extravasar. E vou nesse movimento de autodomínio e autoeducação até chegar a um ponto que não terei mais. Como diz Kardec, eu gosto sempre de lembrar no Evangelho segundo o Espiritismo, na passagem do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, que ele fala pecado por pensamento, adultério, dos 3 tipos de espíritos: aqueles que não pensam mais no mal, que não é o nosso caso, que são os espíritos puros, aqueles que pensam e se comprazem, e esse é o detalhe. Eu penso, o que é se comprazer? Não é no sentido de inconscientemente eu sentir prazer pelos pensamentos, é não ter domínio também. É ter pensamento e sentimentos, emoções, palavras e ações e não reconhecer e nem ter domínio sobre elas. E aqueles que pensam e repelem, ou seja, ainda penso, ainda pensarei, ainda terei aquilo em mim, mas eu percebo. Eu identifico, eu reconheço e começo a fazer um movimento para me colocar na posição de liderança interior. Eu, líder de mim mesma, percebendo a raiva, percebendo o ódio, percebendo o melindre, percebendo... E não deixando aquilo me perturbar e nem perturbar o meu próximo. E é um exercício que a gente vai fazendo aos pouquinhos, sem se pressionar. Porque, como diz Joana de Ângeles, fiquemos com a alegria de saber para poder entender. Então, nós recebemos uma informação para que aquela informação seja exercitada, colocada em prática aos poucos dentro de nós. Mas a ideia é que, num planeta de regeneração, os espíritos que estarão encarnados nesse planeta se percebam profundamente. Identifiquem a si mesmos profundamente, cada uma das suas imperfeições, sem tanta angústia e tanta dor. Quem fez isso? E aí a gente lembra do livro que eu amo, Irmão Jacó, vem com o livro Voltei, psicografado por Chico Xavier. E o que Irmão Jacó mostra pra gente? Que antes dele desencarnar, tinha feito trabalhos belíssimos como trabalhador espírita, trabalhos belíssimos, um grande trabalhador espírita muito atuante, mas não tinha feito o trabalho mais importante, que é o interior. Tinha feito muitos trabalhos exteriores, muitos trabalhos fora, maravilhosos, incríveis, que auxiliaram muito e auxiliaram muita gente. Mas ele não tinha feito o trabalho primordial, que é interior. Lapidar a si mesmo. E ele não se conhecia.
quando ele desencarna sem autodomínio, sem domínio dos próprios pensamentos, dos próprios sentimentos, sem se perceber. Ou seja, quando a espiritualidade vem falar de autodomínio, significa que eu ainda tenho aquilo em mim. Não é que a gente vai deixar de ter, mas eu tenho domínio sobre isso. Um domínio amoroso, não autoritário, não ditatorial, mas amoroso sobre essas imperfeições. Eu tenho domínio, eu vigio e oro e percebo para que aquilo não extravase. Algumas vezes eu vou conseguir, algumas vezes eu não consigo, mas esse exercício vai me deixando expert. Esse exercício vai me deixando experiente para chegar um momento em que eu vou conseguindo ter mais domínio sobre mim. E esse é o exercício, como diz Joana, vai ser, por exemplo, 80, 20, e aí fica 70, 30, 60, 40, 50, 50, aí opa, 60, 40. Eu já consigo ter mais momentos de domínio em que eu tenho percepção e domínio dos meus pensamentos e sentimentos. 70, 30, 80, ou seja, é uma escalada, é um processo que não é de uma vez só, não é da noite para o dia para a gente não se angustiar, mas entendendo de que se eu saio de 80 para 70, eu aumentei 10% de vigilância, de autovigilância, autopercepção e autodomínio, isso é uma vitória. E como ela diz, é uma vitória que não tem plateia. É uma vitória que não tem público. É uma vitória individual, íntima. Eu estou ali percebendo que estou conseguindo ter um domínio sobre um pensamento, um sentimento, e ninguém vê. Não tem ninguém para aplaudir. Às vezes, caramba, olha, eu estou me percebendo o pensamento e não deixo ele extravasar. E começo a acolher e conversar comigo mesma. E ele vai diluindo, diminuindo, dissipando. Isso é uma vitória. Talvez uma das maiores que a gente possa ter no planeta Terra. Ninguém viu, eu vi. E a espiritualidade viu e me dá força para eu continuar. Essa é a ideia. E num planeta de regeneração a gente vai viver assim. É por isso que é importante a gente começar agora. Quando o irmão Jacó desencarna, como eu falei, ele percebe que não tem luz, que ainda não se conhece para se trabalhar, para desenvolver as virtudes e também para ter domínio sobre as imperfeições. E aí ele acha que já está em condições de auxiliar e vai conversar com o irmão obsessor, como a gente lembra. E ele pergunta: Jacó, você por aqui, cadê sua luz? Primeiro ele fala assim: você estava me perturbando no planeta Terra encarnado e me perturbar de novo. Me deixa em paz, né? E ele: cadê sua luz? E ele provoca ele, e aquela provocação perturba. E ele só consegue dialogar com aquele irmão sem se perder, porque o espírito amigo que estava acompanhando ele, mais experiente, ficava tocando nele, dizendo: calma, vai dar certo. Ou seja, ele próprio ainda, por não se conhecer, não tinha autodomínio, porque o orgulho foi lá em cima. E ele queria devolver na mesma moeda, reagir, rebater o que o irmão obsessor estava falando para ele. E aí ele começa a se perceber, cai em si. No momento que ele cai em si, que é o momento em que fazem uma festa para ele, ele não se sente digno da festa. Uma festa de recepção no plano espiritual, ele tenta ajoelhar, não deixam, seguram ele para que ele se mantenha firme e começa a falar todas as imperfeições e tudo que ele tinha errado e todos os erros que ele tinha cometido no planeta Terra. Tudo não, uma parte, porque depois ele foi ver que tinha muito mais. Reconhecimento das próprias imperfeições, e ele chora, e ele quase cai em culpa. E aí o mentor que tinha vindo de outra esfera extremamente evoluído diz: irmão, lindo esse movimento que você fez de autopercepção, de reconhecimento das imperfeições, mas não caia em culpa. Não se perturbe com esse sentimento. Observe e se pergunte: o que eu posso fazer agora? Como que eu posso reparar? E esse é o recado da espiritualidade para nós, para que nós possamos nos renovar. E assim ele faz. E o que ele faz, gente? Qual é o exercício? Como a gente lembra? Ele sai todo dia e vai conversar com os irmãos obsessores que o conhecem, porque ele era dialogador de mesa mediúnica, então muitos espíritos conheciam ele, e perguntam: o que foi que eu fiz? Quais são minhas imperfeições? E os irmãos começam a falar. E ele fica chocado, porque
Até coisas mínimas eles falavam para ele. E ali ele percebe, ali ele reconhece que tem muito a melhorar, mas é um passo gigantesco, autoconhecimento, autopercepção. E dali ele conseguiu se libertar. Então esse movimento de sair de provas e expiações para regeneração é interior, autoconhecimento, autopercepção, vigilância, como Jesus falou, e eu vou me percebendo e aos poucos eu vou buscando ter mais domínio. Como disse Joana de Ângeles, eu vou ter mais momentos em que eu me domino. E aí é um ganho, porque a partir daquele momento, mais e mais momentos virão. E para mim vai ser ótimo para as pessoas que me cercam, encarnados e desencarnados. Porque eu me dominando, eu sou capaz de modificar a minha vibração, minha energia. E aí o nosso perispírito vai se purificando, o nosso corpo físico vai se purificando, a nossa vibração muda. E aí é diferente, porque a gente consegue acessar a espiritualidade de forma melhor. A gente consegue ter um contato maior com o nosso benfeitor espiritual com mais frequência, para que ele possa nos intuir, para que ele possa nos aconselhar, para que nós possamos seguir de uma maneira mais firme a nossa encarnação e não ficarmos tão perdidos. Então a ideia é essa, gente. É o exercício que nós precisamos fazer. E aí, qual vai ser o limite? Por quanto tempo nós encarnaremos ainda? Por quanto tempo nós estaremos nesse processo? E é interessante isso, porque o budismo é uma religião que fala sobre isso também. Que vai chegar um ponto em que nós não precisaremos reencarnar, especialmente dessa forma como nós encarnamos. Provas, expiações, vindo reparar o tempo todo, porque eu errei, eu tenho que reparar. Não, vai chegar um momento em que a gente vai acertando e a gente vai aprendendo. Já pensou encarnar para aprender? Encarnar para viver experiências e me desenvolver? E não necessariamente ter que passar por uma dor profunda? No fundo, a espiritualidade diz, não precisaria. E isso é muito interessante, porque quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais e anteriores das aflições, o que tem naquele momento ali que está escrito para nós na codificação? Se eu fui um mau filho, eu poderei ter um mau filho, poderei. Então a espiritualidade coloca esse verbo com essa conjugação, poderei, porque é uma possibilidade, não significa que aquilo vai acontecer. Então as expiações necessariamente não precisariam, determinadas expiações, terem acontecido. Elas acontecem por quê? Porque nós, com a nossa vibração, atraímos, criamos, geramos aquelas condições de sofrimento. E nós precisamos sempre lembrar, Deus é amor incondicional. Deus nos ama infinitamente. Ele quer que os filhos se percebam para se renovar e serem felizes, não para sofrerem. Sempre nós lembrarmos do filho pródigo, como que Deus nos trata. É sempre de forma amorosa para que nós possamos ascender. É sempre nos dando amor e esse amor como combustível para que nós possamos nos motivar para nos renovar e melhorar cada vez mais por nós, pelos nossos irmãos, para servir e agir melhor na nossa vida, seja encarnado ou desencarnado. E a gente sabe disso, que na erraticidade, ou seja, naquele tempo em que a gente fica desencarnado, que a gente não está entre uma encarnação e outra, que é a erraticidade, esse momento vai depender exclusivamente da nossa vibração, daquilo que nós produzimos. Não essencialmente do que nós fizemos, porque ainda a gente se confunde. Fala assim, Ju, eu fiz determinada coisa, automaticamente eu vou para determinada região do plano espiritual. E isso a gente sabe que não é verdade. O que a espiritualidade vem mostrar não é o que eu fiz exatamente, mas é como eu lido com o que eu fiz, que vibração eu tenho. Porque se eu me equivoquei e me arrependo de coração, automaticamente a minha vibração muda. Não é uma coisa imposta, não é uma coisa dada para mim. Se eu me arrependo profundamente, quero perceber o que eu fiz de errado para reparar, a minha vibração vai lá para cima. Mesmo eu tendo errado profundamente. Errei muito. Fiz coisas terríveis.
classificadas pelo planeta Terra, por exemplo, que a espiritualidade não usa esses termos terríveis, são erros, são equívocos que podem ser reparados. Errei. Onde, como, me arrependo profundamente para renovar, já mudei minha vibração. E naquele momento peço auxílio, sou resgatada. Vou para uma região, uma colônia, para estudar, para que eu tenha mais energia e força para renovar. Então nós nunca devemos nos esquecer disso. Tudo é amor no universo, em todos os lugares, seja encarnados, desencarnados, seja em planetas inferiores e superiores, planetas puros, com espíritos angelicais. O amor sempre vai ser o primeiro convite para nós precisamos aceitar e devemos aceitar esse convite. Então, meus amigos, minhas amigas, para finalizar, que nós possamos sempre recordar, mesmo num planeta de provas e expiações, nós já podemos nos depurar. Primeiro com autoconhecimento, conhecimento de nós mesmos, sinceridade absoluta, sem sofrimento. Nós não somos o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós falamos, o que nós fazemos. Então nós não precisamos ter medo, diz a espiritualidade, do que nós vamos encontrar dentro de nós. Aquilo não nos define. Aquilo é herança de encarnações anteriores, da infância. Aquilo é algo que foi produzido e nós podemos modificar. E devemos, que é o verbo ideal, né? Nós podemos, mas devemos modificar. Então que nós possamos fazer esse movimento de nos perceber sem sofrer tanto, entendendo que aquilo é um momento e que nós podemos modificar qualquer pensamento, sentimento, emoção, palavra e ação que nós tenhamos. Que façamos esse movimento interior, que possamos nos perceber para vigiar e ter mais domínio amoroso sobre nós, para que diante de um desafio, de uma tentação, como disse Jesus, eu possa perceber o mal que ainda está em mim, a reação que quer vir à tona e não permitir. Esse é um movimento que a gente vai fazer ainda por longos anos, mas isso é o que vai nos libertar de nós mesmos. Gratidão por tudo, meus amigos e minhas amigas, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, mas antes vamos finalizar com a nossa prece essa live de hoje. Convidar nesse momento aqueles que se sentirem à vontade para fechar os olhos, só para que possamos nos conectar melhor ao Mestre Jesus e aos benfeitores amigos que nos acompanham sempre na nossa caminhada aqui na Terra. E mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã de domingo, aprendendo um pouquinho mais sobre essa doutrina santa e libertadora, que vem nos libertar de nós mesmos, para que possamos buscar o melhor sempre na nossa caminhada. Mestre Jesus, continue nos aconselhando, nos intuindo, nos amparando principalmente nos momentos mais difíceis, nos dando a mão, a força e a coragem para que possamos nos reerguer e continuar o nosso caminho aqui na Terra. Que essas energias de luz possam nos envolver, nos beneficiar nesse momento, iluminando a nossa mente e o nosso coração. Que possa envolver nesse instante os nossos familiares e amigos queridos, especialmente aqueles mais necessitados, e se expandir mais e mais em envolver o nosso planeta Terra, tão necessitado de amor, de luz e de paz. Que essa luz amorosa e consoladora possa atingir especialmente aqueles irmãos mais sofridos, aqueles que sofrem nas guerras, aqueles que estão com conflitos, sofrimentos interiores, psicológicos, aqueles que estão com sofrimentos físicos, que esses irmãos recebam nesse instante o consolo e o amor de que necessitam. Permaneçam sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando, porque precisamos muito desse auxílio e desse amor. E nesse momento pedimos a permissão para dar por encerrada essa atividade de amor de hoje. Que assim seja. Gratidão, meus amigos e minhas amigas, por essa manhã. Que Jesus possa sempre estar conosco na nossa mente e no nosso coração. Muita paz a todos nós. Um abraço e até a próxima.